Tudo que um muçulmano faz requer uma sabedoria, um conhecimento profundo daquela matéria, para que a recompensa desta ação seja das melhores recompensas que todos nós almejamos. A primeira coisa que nós vamos conversar em torno dela é sobre o tayammum. E a segunda coisa que vamos conversar em torno dela é sobre o salatul janaza. O que é tayammum? Tayammum literalmente significa ablução seca. O que significa ablução seca? Ablução seca significa adquirirmos a purificação para o salat sem usarmos a água. O tayammum significa fazermos o wudu, em outras palavras, sem utilizarmos a água, na base da terra limpa. Quando é que somos permitidos em fazermos este tipo de purificação? Quando é que o tayammum é permitido nós fazermos? A ausência de água numa distância de 1,6 km. Se não conseguirmos água a uma distância de 1,6 km, nós podemos fazer o tayammum. E esta distância é nos 4 cantos. Percorremos a nossa frente 1,6 km. Não conseguimos adquirir água. À nossa direita, 1,6 km. Também não conseguimos água. À nossa esquerda, 1,6 km. Também não conseguimos água. E a nossa atrás, conseguirmos água. Então, não é permitido fazermos o tayammum. E se também a nossa atrás, 1,6 km, não conseguirmos a água, então somos permitidos em fazermos o tayammum, que é para não perdermos o salat, que é para não deixarmos de fazer o salat pela falta de água. Se o uso da água for prejudicial para a nossa saúde, uma descrição médica diz que, ó Muhammad, se tu fores a utilizar a água, a tua doença vai agravar, a sua recuperação vai ser lenta. Então, nessas condições, nós podemos fazer o tayammum no lugar de utilizarmos a água para fazermos o salat. Um frio intenso. Somos moçambicanos, se calhar ainda não tivemos a oportunidade de viajarmos para países em que a temperatura é tão baixa comparativamente à nossa. E se um dia desses Allah subhanahu wa ta'ala abrir as portas e conseguirmos viajar para os países que dizem que a sua temperatura até chega ao negativo, nós podemos fazer o tayammum para fazermos o salat, porque estamos diante de uma temperatura em que o nosso corpo não está habituado. Estamos diante de uma temperatura em que, se formos a utilizar água, corremos vários riscos da nossa saúde. Allah subhanahu wa ta'ala facilitou-nos de modo que a gente cumpra com este dia e nós não devemos dificultá-la. A nossa missão é somente cumprir com aquilo que já foi traçado, com aquilo que já foi escrito. Não termos como tirarmos água do poço. Chegou o tempo do salat e temos um poço em nossa casa, no nosso bairro, na nossa localidade, onde toda a comunidade usa aquele poço para adquirir água. E chegado aquele momento, não temos o balde para podermos tirar água do poço. E o salat já está sendo feito.
Nós não vamos procurar de outros baldes para podermos tirar água do poço. É só uma questão de irmos fazer o tayammum, irmos nos juntar ao jamá para podermos fazer o salat. Irmãos e irmãs, o tayammum são duas batidas à terra. São duas batidas à terra. A primeira coisa que nós devemos fazer antes do tayammum, assim como de todas as outras obrigações do Islã, é fazermos intenção de adquirirmos a purificação na base do tayammum. E depois de nós termos a nossa intenção dentro de nós, a intenção não é necessariamente proferirmos verbal, falarmos em voz alta. Não. Aquilo que está dentro de nós, aquilo que vai comover a nós, aquilo que chama a nós para aquela prática é intenção. O mais importante é purificarmos esta intenção, somente para agradarmos a Allah. Nós ficamos desta posição, batemos a terra, puxamos as nossas mãos para frente, para trás, sacudimos 2 vezes e passamos pelo rosto, em toda a parte onde nós molhamos quando fazemos o wudu. As nossas 2 mãos devem passar por toda a parte. Batemos novamente a terra, puxamos para frente, para trás, sacudimos. A nossa mão esquerda passa pelo braço direito, desta forma. Começamos daqui, assim, puxamos, incluindo os cotovelos e voltamos desta forma. E a nossa mão direita vai passar pelo nosso braço esquerdo, desta forma. E assim, já estamos aptos em fazermos o salat sem que a gente tenha utilizado a água para a nossa purificação. Tudo aquilo que quebra o wudu também quebra o tayammum. E a segunda coisa que nós vamos falar de uma forma resumida é a maneira de como nós devemos fazer o salatul janaza. Irmãos e irmãs, a forma correta das coisas é importante para que tenhamos aceitação das nossas ações, das nossas práticas. O salatul janaza é o dua que nós, os vivos, fazemos para os nossos entes queridos, os nossos falecidos, o defunto que está ali à nossa frente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam classificou este salat como sendo fardu kifaya. Fardu kifaya significa aquela obrigação que, quando é praticada por algum grupo, aqueles que não conseguiram praticar ficam isentos do pecado, da obrigação. Mas quando uma comunidade inteira, um jamate inteiro, deixa de praticar este fardu kifaya, toda a comunidade é considerada pecadora. O exemplo do salatul janaza. Se tivermos aqui algum maído e não aparecer nem sequer um muçulmano desta comunidade a fazer o salatul janaza, toda a comunidade nossa, todo o jamate nosso é considerado pecador. Mas se alguma parte da nossa comunidade efetuar o salatul janaza, nós que não conseguimos fazer o salatul janaza não seremos considerados pecadores. Isto significa fardu kifaya. Enquanto fardu aini é aquela obrigação individual. É aquela obrigação individual. Esta frase, Allahu Akbar, significa takbir. Salatul janaza tem 4 takbir. No primeiro takbir, devemos recitar o thana. O que significa thana? Thana significa dizer Subhanaka Allahumma wa bihamdika
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ou outros sanás que cada um de nós conhece. E recitarmos o Surat al-Fatiha no primeiro takbir. Allahu Akbar. Recitamos o Thana e recitamos o Surat al-Fatiha. No segundo takbir, Allahu Akbar, recitamos o Durud Sharif, todo ele completo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, todo ele completo. No terceiro takbir, fazemos o dua para o Mayit. Existem vários duas que nós conhecemos. Um deles, Allahumma ighfir lahu wa rahamahu wa adkhilhu fil jannah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina. Assim sucessivamente. E no quarto takbir, temos opção. Ou damos o salam de imediato, ou então fazemos o dua para todos falecidos e todos vivos muçulmanos. Temos esta opção. E no salam, tem duas formas de fazermos o salam. Podemos dar um e único salam, ou então podemos fazer 2 salams. Não há problema nenhum. Isto porque, se chegarmos numa mesquita onde o imam dá um e único salam, não podemos achar estranho. É permitido. Podemos assim fazer. Não há nenhuma inconveniência, não há nenhum problema. O profeta sallallahu alaihi wasallam assim também fez. Um salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. E carregamos o mayit para o transporte. Ou então podemos dar também 2 salam. Os nossos duas que estamos a fazer naquele momento deve ser de devoção, deve ser dua que está dentro de nós, não aquilo de deixa-me cumprir, deixa-me marcar a presença para que o fulano saiba que eu estava no funeral do seu ente querido. Não. Devemos fazer o dua com toda a concentração, com todo o khushu', com toda a devoção. Se nós formos a despachar o Surat al-Janaza pela pressa, fiquemos à espera de muçulmanos que irão despachar o nosso Surat al-Janaza. Kamata dino, tudan. Como fazes, serás feito. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe a todos nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a todos os falecidos muçulmanos, em particular aqueles que estiveram em frente desta mesquita, inshallah. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.